Fala, seja bem-vindo à nossa aula 2, dólar como ativo técnico, teoria cambial. Como falei para vocês, eu não vou me alongar muito no assunto, tá? Porque é um assunto bastante complexo, ele envolve muitas coisas relacionadas à economia, tá? Mas basicamente vocês têm que entender que o dólar precifica nosso câmbio, tá? Ou seja, o dólar é que precifica o valor do real. Então, todas as vezes que a gente está operando dólar, na verdade a gente opera derivativo de dólar futuro, tá? A gente não opera o cheio, né? O contrato mesmo, o SDVRL, tá? Porque esse contrato é operado apenas pelos dealers, mas os dólares, os derivativos do dólar futuro fazem aí grande preço em termos de valor do dólar versus real. Então, basicamente, a gente está operando contra o dólar americano. Então, a primeira regra é dólar subindo, real desvalorizando, dólar descendo, real valorizando. Isso também acontece com outras moedas, tá? Mundo fora, na verdade, praticamente todas as moedas aí de todos os países, ou pelo menos os mais específicos, elas são precificadas de acordo com o preço do dólar. A teoria também do famoso petrodólar. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem aí a figura do Banco Central do Brasil como regulador, né, do nosso câmbio, mas hoje a gente adota o câmbio flutuante, ou seja, galera, os operadores de dólar, os dealers e toda a galera que está apostando aí no real contra o dólar, no real favor do dólar, enfim, essa galera está movimentando o preço do dólar e consequentemente valorizando ou desvalorizando a nossa moeda, tá? Então hoje o Banco Central, ele adota a teoria de câmbio flutuante, ele faz apenas intervenções, vamos falar assim, né, pontuais ali, quando o dólar perde as rédeas, tá? Está se tornando cada vez mais raro, mas o Banco Central, ele tem ali uma reserva em dólar e por isso às vezes ele usa essa reserva para controlar a alta do dólar e consequentemente deixar a nossa moeda ali um pouco mais tranquila para que a gente não perca aí muito valor frente ao dólar. Esse ato do Banco Central é chamado de swap cambial, tá? Então ele faz swap cambiais e também faz operações diretas do dólar, tá? Mas ele precisa, em tese, anunciar antes. Então ele precisa anunciar para o mercado, olha só, eu farei uma swap cambial, ou seja, swap, quando a gente fala, na maioria das vezes, a gente está falando que o BC vai vender dólar para controlar a alta do dólar, tá? Então ele anuncia isso, mas às vezes o BC também compra o dólar em termos de swap, mas geralmente ele vende o dólar para controlar isso. Lembrando, né, todo esse arcabouço é para ajudar a conter, vamos falar assim, né, a nossa inflação, galera. A inflação, como vocês sabem, é a desvalorização do preço da moeda frente ao cenário de compra de produtos e serviços. Então, se a gente está vendo aí o preço de produtos e serviços subindo muito, provavelmente a gente está dentro de uma perspectiva de inflação. Então, perda de valor da moeda, espero que vocês entendam a inflação de maneira bem simples, como perda de valor de compra, tá, da moeda. Então, a política cambial está diretamente conectada com as metas de inflação. Lembrando, o Banco Central ele tem um órgão, na verdade uma comissão dentro dele chamada Cupom, tá, que decide a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E é muito importante para a nossa economia, não é só importante para a renda fixa, é importante também para a renda variável, mas vocês com certeza podem ter ouvido falar dela com relação à renda fixa, né? Se vocês investem em CDB, enfim, esses índices que estão atrelados aí, até o CDI, né? A uma rentabilidade atrelada à taxa Selic, vocês com certeza entendem um pouco aí do que é uma taxa Selic, mas a gente tem a Selic, vai ter Selic Over, vai ter outros tipos de Selic que não convém a gente está citando agora, tá? Então, resumindo o assunto, nosso câmbio é basicamente hoje flutuante, tá? E o Banco Central faz intervenções pontuais, mas ele evita ao máximo intervir no nosso câmbio, porque quando ele intervém, desperta a atenção dos players do exterior, porque não é interessante investir em economias onde o BC é interventor, tá bom? Então eles têm bastante medo, porque o BC pode intervir no câmbio, também tem ali um cupom que pode decidir a taxa Selic, e às vezes fazendo o cálculo não é interessante para o player investir no país que o BC intervém com muita frequência, porque se o player está posicionado no gráfico, ele pode sofrer baita prejuízo aí com as intervenções. Então o ideal é que o câmbio sempre permaneça flutuante. Então aqui no Brasil, em tese, é assim que ele é visto. Mas galera, eu queria falar um pouquinho para vocês também já nessa aula sobre o que é que faz a operação no preço do dólar, tá? O que é que faz o preço do dólar, vamos dizer assim. Lembrando, esse dólar é o dólar versus real, tá? Mas o que é que faz o preço aí, né? Que tipo de evento pode fazer o preço do dólar? Então, gente, a gente tem a macroeconomia, tá? Logicamente, ela leva em conta cenário interno e externo, tá? Ela está atrelada a dados de notícias e índices. Então, ela é aí um estudo um pouco mais criterioso das variáveis econômicas que fazem preço no Brasil e do mundo, tá? No mundo. Galera, se eu estiver escrevendo alguma coisa errada aí, vocês me desculpam, tá? É difícil escrever e falar ao mesmo tempo, tá bom? Então, macroeconomia é uma das coisas que faz preço no dólar. A segunda coisa é microeconomia, tá? Que leva mais em consideração o cenário interno, Brasil, tá? Ou seja, são dados Brasil, que logicamente quem opera dólar, mesmo que esteja operando no exterior, vai prestar atenção, porque esses dados eles podem trazer aí vieses de inflação, vieses de deflação, de juros, de aumento de taxas, né? Taxas e afins. Então, esses dados de microeconomia também são importantes para o operador de dólar. Olha só uma curiosidade, eu vou estar aqui destacado. A maioria dos players que operam nosso dólar são estrangeiros. Olha só que detalhe importante, né? Estrangeiros, são a grande maioria, tá? Eu estou falando de banco, de corretora, de trader, enfim, de todos que operam esse mercado e outros mercados, tá? Então tem muita gente que toma risco no Brasil, vindo lá do exterior, e a gente costuma falar também que quando o dólar sobe, está saindo dinheiro do real, e quando o dólar desce, está entrando dinheiro no Brasil, tá? Então essa relação aí de saída e entrada de capital e fluxo estrangeiro também é bastante importante. Por isso é importante deixar claro aqui que grande parte dos players, isso eu falo mais de 70%, tá? Dos players que operam nosso dólar, nosso câmbio, eles são estrangeiros. Então é também por isso que o câmbio precisa ser flutuante para que o Banco Central transmita credibilidade para a nossa moeda, tá? Então vamos continuar aqui. Macroeconomia, microeconomia e também, galera, eventos geopolíticos, tá? São bastante importantes. A gente fala de guerras, ameaças de guerra, ameaças de sabotagens, conflitos diplomáticos e afins, tá? Tudo isso em termos de geopolítica é muito considerável, mas geralmente o mercado precifica rápido essa questão, às vezes até pré-precifica isso. Então, diante de uma ameaça iminente, o mercado já vai se protegendo, o dólar já vai sendo ali manipulado para que os players possam se proteger seu capital que está em gráfico, galera. Então, eventos geopolíticos são de suma importância, e é importante aí, a título de exemplo, né? Ucrânia
Ucrânia versus Rússia, tá? Isso aqui fez preço, mas fez bastante preço também antecipado. Os players anteciparam, porque já era praticamente certo que a Rússia iria adentrar em território ucraniano, e por conta disso, os players já regularam um pouco o dólar ali, para que as suas posições fossem tranquilizadas e suavizadas a ponto de esperar o acontecimento e precificar no dia que acontecer e depois continuar como se nada tivesse acontecido. E é basicamente isso que aconteceu em termos de Ucrânia e Rússia. E outro exemplo também, até mais recente, tá? A gente tá gravando esse vídeo em outubro de 2024, a gente tem Israel versus Irã, tá? Israel versus Irã, né? Ataques, contra-ataques não, né? Defesas e respostas, tá? Isso pode fazer preço? Depende. A gente tá falando de Oriente Médio. Em termos de Oriente Médio, o dado mais importante é petróleo. Então, olha só, petróleo é uma das coisas que podem fazer preço no nosso dólar aqui e no mundo, tá? Porque no Oriente Médio, a gente tem vários ali, vários fluxos de navios petroleiros que mandam petróleo pro mundo todo, tá? O Irã é uma grande potência petrolífera. Israel ameaçou bastante recentemente atacar o petróleo iraniano, tá? Não disse como, mas enfim, na data de hoje, Israel, antes, na verdade, ontem, né, dia 25, Israel ele deu a sua resposta ao Irã através de um ataque unicamente a bases militares, então isso não fez preço no dólar, porque não fez preço no petróleo. Então fazer preço no petróleo, olha só, um evento geopolítico que faz preço no petróleo, faz preço no dólar. Tá bom? Então, se há uma ameaça de interrupção de fluxo de petróleo para o mundo, né, que grande parte do petróleo do mundo passa pelo Oriente Médio, uma situação de guerra total ou de sabotagem, traria um grande problema de logística. Então, essa logística ocasionalmente faria preço no dólar. Então, vamos continuar aqui. Olha só, outra coisa que faz bastante preço no dólar são as falas de dirigentes de B6. Tá? Mas aqui eu quero deixar claro, a gente está falando principalmente do Fed, né, o Federal Reserve, o BC americano, né? Então, lembrando, o dólar é uma moeda americana, ela é uma moeda muito hegemônica, né? É uma moeda utilizada ali pelo sistema SWIFT para transações entre países, entre nações, entre pessoas. Então, se você vai comprar alguma coisa, sei lá, na China, cara, você não vai transformar seu capital em yuan, você vai simplesmente comprar isso em dólar. Se você estiver aqui no Brasil, se você estiver na China, pode ser outro, você pode fazer o câmbio. Mas, enfim, eu quero falar aqui, as falas do Fed são bastante consideráveis, tá? Principalmente dos dirigentes. E aqui a gente está falando de diretor de política monetária, a gente está falando de presidente, principalmente presidente, vou deixar aqui. O presidente do Fed, né, hoje, Jerome Powell, faz bastante preço no mercado. Então, falas de dirigentes de bancos centrais fazem preço. Aqui no Brasil, nosso BC é de RCN atualmente, né, mas vai passar para Galípolo. E as falas de Galípolo atuais, até quando ele está em alguns eventos, elas têm duas funções atualmente. Né? Ele vai assumir em 2025, mas elas têm duas funções atualmente. As pessoas, os investidores estrangeiros e nós, investidores brasileiros, estão de olho no que ele fala, principalmente em termos de juros, né, de adaptabilidade da Selic, política monetária e tudo mais. Mas os efeitos são indecisão, tá? Quando eles estão falando indecisão do preço do dólar, ou volatilidade, tá? Volatilidade, o preço pode subir bastante, a depender ali do que ele fala. Então, se ele fala uma coisa boa pro Brasil, a gente pode ter o preço caindo no momento da fala dele, ou se ele fala uma coisa ruim, o preço subindo. Lembrando que, em termos de indecisão, se ele fala algumas coisas não tão interessantes ali, ou até acabar a fala dele, a gente pode ter o mercado de dólar um pouco mais parado, esperando ele terminar a sua fala para poder desenvolver, porque ela pode ser um drive ali deste dia, tá? Outra coisa são notícias importantes. E o que seriam notícias importantes? São notícias imediatas. Vamos supor, um atentado, tá bom? Isso aqui faz preço, mas vamos voltar aí um pouco ali na época do atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Isso fez bastante preço, então é importante você ficar um pouco de olho aí em algumas notícias para ver se tá rolando alguma coisa. Então, se você notar uma movimentação muito estranha no dólar, vai procurar ali, pega seu celular, vai dar uma olhadinha nas notícias para ver se aconteceu alguma coisa muito alarmante em termos de Estados Unidos e Brasil, tá? É importante. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos, tem nada a ver com o Brasil, mas é importante pro dólar, porque o dólar é uma moeda americana, tá? Então, fica de olho em algumas notícias, principalmente as notícias imediatas, tá? Mas também as notícias drives do dia, que são aquelas que você vai encontrar no calendário econômico. Eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Então, não se preocupa. Essa aula é somente sobre o dólar como ativo técnico, e acho que a gente já está cumprindo um pouco da nossa missão em termos de fazer vocês entenderem que o dólar subindo, o real está desvalorizando, o dólar caindo, o real está valorizando, e em termos de política de Banco Central, tá? Também, galera, outra coisa que faz bastante pressão, falas aí de presidente da República, né? Atualmente o presidente Lula ataca, às vezes, o mercado, né? Já chegou a falar que o mercado era nervosinho, porque o mercado precifica as falas dele quase que instantaneamente. Como eu falei para vocês, grande parte de quem está operando dólar aqui no Brasil são pessoas estrangeiras, fundos soberanos, enfim, o capital, grande parte do capital vem lá de fora. Então, as falas do presidente da nossa República, elas são, sim, bastante importantes para esse player que está comprando em real, está vendido em real, ele não pode estar perdendo dinheiro, então ele tem que fazer um hedge, alguma coisa, se eu vou falar alguma portaria, tá bom? Então a aula é essa. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre política cambial. E vamos embora para a próxima aula.